Deus quer falar. A palavra que eu tenho pregado, eu procuro também espelhar no apóstolo Paulo, que diz: irmãos, quando eu fui estar convosco, falei com linguagem elaborada, com sabedoria de palavras, propus falar pelo Santo de Deus, pelo poder de Deus. Eu creio que a palavra, quando é de Deus, ela não volta vazia. Quando é do homem, pessoas vão ficar maravilhadas com o homem. Palavra, que pregação, que pregador maravilhoso. A palavra não é de Deus, mas quando ela é de Deus, preocupada ou não fica admirando a mensagem do pregador. A pessoa volta o seu pensamento para a essência da pregação de o próprio Senhor. Estava, agora há pouco, ouvindo uma música que alguém me mandou, da Amanda Rodrigues. Estava, ora, mas impacto, ver como ele, como Jesus. Toda música aparece o rosto de Jesus na paixão de Cristo. Eu, a presença gostosa de Deus ali. Eu acredito que o pecador de esconde atrás da cruz também, aquele que as pessoas nem sabem que a palavra fica lembrada, o pregador fica esquecido. No meu caso, dado falar a própria palavra, e eu não acrescentar mais nada do que a palavra e aplicar a palavra de Deus. É de teologia e os estudos vão ficar embutidos. Porque a palavra precisa dar cor da Bíblia, da interpretação. Pode criar, inventar, mas é o que mais tem sentido. Coisas faz dar toques personalistas à mensagem. Alguns deles fazem bíblica. A boa palavra está totalmente basada no contexto do próprio texto, com o próximo da Bíblia, para saber se vai realmente vai aplicar, vai confirmar essa palavra com dados. Frutos e resultados a gente espera. É uma palavra evangélica, era decisão. Palavra para crentes, para-se algum arrependimento, alguma atitude em relação ao Senhor. Mas se espera que alguma atitude, ao contrário da mesma violência. Quando uma pessoa permanece do mesmo jeito, parece que a palavra entrou por um ouvido, outro, essa palavra não ficou. O bom é que o impacto da palavra de Deus, e é bom tremer, porque quem não está dando fruto, é bom tremer. A coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Nós não estamos dando fruto, vai ser a responsabilização. É que precisa. Exatamente. Verdade de conhecimento uns aos outros e também nos cânticos e principalmente na palavra. Ele quer falar e ele espera também atitudes de nós. Nós costumamos deixar sempre para o final atitudes de decisão, de conserto, de quebrantamento,
oração. Isso é o que nós esperamos como retorno da palavra, como frutos de uma palavra que vem de Deus. Vamos ler, eu quero ler com os irmãos o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, a partir dele, João 3,16. A palavra que Deus nos dá. João 3,16. Normalmente o evangelho de João não é muito fácil teologicamente, nem pensamentos de Jesus são muito fáceis de serem digeridos teologicamente. Teólogos, em geral, preferem muito mais Paulo que Jesus. É muito mais palatável, mais fácil de compreender o apóstolo Paulo do que o próprio Jesus. Falava palavras simples, mas de uma profundidade teológica que complica o pensamento dos teólogos. É onde eles se enrolam com as palavras simples de Jesus, parábolas tão simples, mas que confundem a sabedoria dos sábios, tanto alegram o coração dos. É bom a gente ter o coração assim, predisposto a obedecer, e a palavra vai penetrar. Mas quando a gente não está predisposto a obedecer, porém a discutir, a palavra de Jesus, e terem, nós já temos achado para acompanhar João 3,16. Porque Deus amou ao mundo. A gente fica pensando, que mundo é esse que ele amou, se a própria Bíblia diz para a gente não amar o mundo. Mas Jesus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, qualquer, ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo, não para que julgasse o mundo ainda, mas para que agora o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Não crê, está julgado. Está julgado, porquanto não crê no nome unigênito, Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, e as suas obras más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, não tem a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras manifestas, feitas em continuação. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João Batista estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo que era batizado. Pois João Batista ainda não tinha sido encarcerado. Ora, o discípulo de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação de pecados. Foram ter com João, disseram: mestre, pessoas sempre vão existir, vou focar com João Batista, mestre, aquele que estava contigo além do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Meu João, o homem não pode receber coisa alguma
céu não lhe for dada. Vós mesmos, de que eu vos disse, eu não sou, eu fui enviado como seu precursor. Que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu. Convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima. Pai de amor, Deus querido, estamos nós aqui diante da Tua palavra, desta revelação tremenda e profunda de que o Senhor veio do céu como o Deus encarnado, o Filho que veio viver como homem, à semelhança de homem, viveu entre nós e aqui passou por tudo que nós passamos também, experimentou tudo que nós temos visto aqui na terra, deu bom testemunho, venceu, foi fiel, foi perseguido, torturado, foi crucificado e naquela cruz ainda intercedeu por nós e agora está sentado no teu trono de glória, de onde não se acomoda, mas virá para estabelecer o seu reino aqui na terra. Enquanto isso, o Senhor está trabalhando sem dormir, atentamente para a salvação de pessoas. Senhor, e por que nós nos acomodamos tanto com relação a este assunto? Se a palavra é viva para a salvação de todo aquele que crê, por que nós nos acomodamos? Porque tantos irmãos aqui não têm falado o teu evangelho, não têm trazido pessoas para o teu reino. Meu Deus, isso já seria motivo de nos envergonharmos, ó Pai. Tantos anos no evangelho, tão poucos frutos. Meu Deus, vem agora ter compaixão de nós, Senhor, e caracterizar o que está no nosso coração para que ninguém se engane. Nós estamos diante da luz da Tua palavra e o Teu poder pelo Espírito Santo venha aplicar a Tua palavra em cada um de nós para nos mover, sacudir, despertar, Senhor. Também eu quero pedir que o Senhor amarre os sofismas e pensamentos religiosos para, Senhor, cada um de nós estar liberto disto, para estarmos com o coração sincero diante de Ti, como quem se aproxima da luz, para podermos receber a Tua revelação. Venha ajudar, Senhor, eu te peço também, cada um a praticar, em especial aqueles que estão acomodados, ó Pai, sem dar fruto. Vem despertar e fortalecer cada um dos Teus filhos, aqueles que já perderam o ânimo de evangelizar, já perderam a alegria de sair, cumprir o ID, estão acomodados. Vem despertar cada um de nós, fala ao nosso coração, pois Tu és compassivo e misericordioso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa palavra é simplesmente tremenda, porque este versículo, o João 3 diz, é a base da nossa fé, é a base da nossa missão, é a base da missão de Cristo, o que Ele veio fazer aqui. E é o que nós podemos fazer de melhor para o Senhor, levar essa palavra a todas as pessoas, para ver quem vai crer. Nós não sabemos de antemão quem vai crer. Para todos é pregar, falar do evangelho, é falar mesmo. Não é convidar para a igreja, não é a gente ficar participando de cultos e reuniões. É ir e levar a palavra e falar. O cristão, eu gosto de dizer, tem que ser um falador do evangelho. Não pode ser um calado, uma pessoa tímida. Tem que falar do evangelho, porque é ordem. Para isto, ele tem que estar movido, empurrado pelo Espírito Santo. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas
já fomos enviados, há um ide, pesa sobre nós, é porque estamos cumprindo, e depois, ainda na presença de todos, ainda nos arrogamos a uma posição de julgar pessoas, de falar de outros, quando nós mesmos, a missão do Senhor, o tempo urge, Jesus está às voltas, são pouquíssimos anos que temos pela frente até o arrebatamento, e a gente se acomoda e não está saindo em todo o nosso derredor para levar o Evangelho a toda criatura, como a ordem. Bom, nós temos que estar convencidos disso, que qualquer pessoa que ouvir a nossa palavra pode se converter, pode tomar uma decisão pelo Senhor. Eu quero ter essa alegria sempre de ver pessoas tomando uma decisão pelo Senhor. Estou me lembrando, uma quarta-feira, uma irmã muito alegre, estava esperando a irmã e até houve uma dificuldade, 2 passaram até que a irmã veio e participou do culto e gostou e ficou de voltar, pensando, meu Deus, estou aqui uma vez por mês e essa mulher, será que eu vou ver de novo? Será que ela vai ter outra oportunidade? Foi assim para mim como um desafio, umas poucas palavras, porque não dá tempo, passou com umas poucas palavras, pensei, com ela. Deus tem me abençoado muito nisto. Eu tenho de Deus essa ordem de estar orando com cada pessoa. E na oração Deus vai revelando coisas. Eu vi muita coisa sair daquela mulher, mas de longe eu imaginava. Quando Deus me deu o entendimento, passou a cruz vindo para ela, eu falei do Evangelho, ela disse, olha, afastada desde jovem, idade razoável, ou seja, são muitos e muitos anos, ela está afastada da igreja. E ela já tinha tomado a decisão. Eu orei com ela para que tomasse, ela tomou a decisão de voltar para o Senhor. Fiquei numa alegria tão grande, porque Deus também testificou comigo a sinceridade do coração dela. Por que nós não fazemos isso? Cada pessoa, nós temos que crer que Deus nos usa, cada crente tem autoridade do Senhor de orar com a pessoa para entregar a vida para Jesus. Deve usar essa prerrogativa de falar e orar com a pessoa. Não deve só falar e convidar para a reunião. Deve falar e orar com ela. Pode ser que ela também nunca mais venha à reunião. Tem que orar ela. Cada um tem que crer que Deus usa a sua vida para alguém tomar uma decisão. Essa é a experiência talvez mais gostosa que o cristão tem depois da sua conversão, é de orar com uma outra pessoa, ela tomando a decisão pelo Senhor. Estava tão alegre como tinha, e disse, na última ceia, na oração final, na reunião das mulheres, lá com a irmã Fátima, ela tomou a decisão, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela já era, Senhor, crente nova, batizada com grande. Para ela diz, pastor, minha alegria é saber que o Senhor foi usado por Deus para me fazer tomar decisão pelo Senhor. E eu, naquela reunião, estava com ela ali, aquela alegria de cumprimentar, e de repente eu pensei, você vai entregar a vida para Jesus? A resposta dela, hoje. Então, amém. Orar, e naquela hora ela tem sido uma irmã preciosa que Senhor, que a gente tem quando alguém... Então, por que a gente não leva a palavra? Não é privilégio de uma pessoa, é para todos os cristãos. Amém? Bom, e aí nós vamos entender um pouquinho, porque não vamos conseguir entrar no coração das pessoas, entender o mistério que há no coração das pessoas, não conseguir. Nós vamos entender um pouco desse processo e observar as evidências. Observar as evidências, porque nós não podemos
coração das pessoas para saber o que está acontecendo. Mas Jesus nos ajuda. Primeiro, Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Então a nossa missão não pode ser diferente. A nenhum de nós foi dado falar mal dessa igreja, criticar aquele irmão ou falar dos erros daquela irmã. Se a gente fica sabendo disso, ore por aquela pessoa. Se puder, vá visitar, mas não julgue, não fale mal daquela pessoa. Estará sujeito ao inferno de fogo quem fizer isso. O que mais há nas igrejas? Jesus não veio para julgar, muito menos nós. Se Jesus não julgou, quem somos nós para estar julgando uma pessoa? Deus tem preparado todos os momentos de juízo e ninguém vai passar incólume pelo juízo de Deus, não mesmo. Se é para condenação, vai. Se é o julgamento das nações no Armagedon, na volta de Jesus, vai acontecer. Se é o tribunal de Cristo para receber os galardões, vai haver essa análise de todas as obras. Ninguém precisa se preocupar, porque Deus é um perfeito e sabe bem o que fazer. E entregou a Jesus alguns desses julgamentos. Jesus um dia vai julgar, mas agora ele não veio para julgar ninguém, veio somente para salvar. Essa tem que ser a nossa missão. Nada de moralismo, nada de legalismo, nada de religiosidade, fundamentalismo religioso. Nós não estamos para julgar quem quer que seja. Nós estamos com a missão de levar a palavra de salvação. Quem convence de pecado é o Senhor Espírito Santo e não. Amém? Não temos que mandar ninguém parar de fumar, de beber, parar de fazer isso e acertar isso, aquilo. Moralismo não leva ninguém à conversão. É o Espírito Santo quem convence de pecado. E se o Espírito Santo não convencer, não somos nós. E vamos convencer alguém. O apóstolo Paulo escreve muito sobre isso. Convencer de comer carne, comer isso, comer aquilo. Convencer de guardar dias e dias. Olha, os homens religiosos, principalmente, gostam disso. E eles não gostam de evangelizar. Quem gosta de discutir, bater boca sobre religião, discutir coisas religiosas, é quem não gosta de ver a salvação. Quem está para salvar, nem pensa em condenar. Quem pensa em salvar, jamais pensa em condenar. Quando a pessoa está pensando em julgar e condenar, é porque não está pensando em salvar. Jesus é o nosso exemplo. Ele não veio para condenar. E ele podia, sabia tudo que acontecia, mas ele escolheu nem tratar de salvação. É o que ele fazer também por todo mundo, tratar de salvação. Quem convence de pecado é somente o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bom, e vem a explicação. Aquele que crê estará em condenação, porque já pagou o pecado dele na cruz. Ele não estará em juízo, vai ser julgado. Quem não é, nem será julgado. Mas aquele que não crê, já está julgado. Por quê? Creu. Não crer em Jesus já é uma condenação. Por que isto? Então vem a explicação. É sério. Uma pessoa teve oportunidade, creu, já está julgado. Por quê? Explicação, versículo 19. A luz veio ao mundo. A pessoa amou mais as trevas. Por que isto? As obras, ela deu sequência ao que estava no seu coração. A sua vida toda ela gostou do pecado, do mundo, dos prazeres, da vaidade, da carnalidade. Ela desprezou, a vida inteira esteve desprezando. A condenação, então, é por isso. É porque ela não entrou para seguir. Não é porque ela não levantou a mão para Jesus. É porque o tempo todo ela amou mais as trevas
capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo estende essa condenação, inclusive para os que não ouviram o evangelho. Indesculpável ao homem, porque se tivesse uma terra, existe um Criador, e não buscou a luz desse Criador, só isso já é a condenação, segundo o apóstolo Paulo, no 1 de Romanos. Mas nós estamos tratando aqui de alguém que teve oportunidade de receber o evangelho, da população do Brasil. O Brasil eu considero hoje já saturado do evangelho, mais do que saturado do evangelho. Não há praticamente ninguém no Brasil que nunca tenha ouvido falar de Jesus, da obra de Deus, da Bíblia, da presença de Deus, de alguma igreja. Não há ninguém praticamente no Brasil que seja virgem com relação a esse aspecto. E só isto, não querer se aproximar da luz, já é condenação. Eu tinha um tio que conheceu quando novo a religião, viu muita coisa errada em igreja, porque o pai dele era pastor e acabou preferindo o mundo, gostou do mundo e passou a vida inteira no mundo longe de Deus. Eu morei com ele um tempo, tinha poucos contatos com ele, é verdade, mas eu aproveitava para falar. Depois de mais idoso, eu tive mais oportunidades de falar. Muito meu coração de falar. Ele ficava um pouco incomodado com minhas palavras. Gostava de dizer, o inimigo procurava tirar as palavras, roubar as palavras semeadas no coração dele. Mas um dia ele me apertou, botou num... Érico, vem cá, vamos analisar. Ele fala de um julgamento de Deus que julga, que condena eternamente no inferno, no lago de fogo, uma pessoa só porque ela fez um ato de amor. O sexo, o pecado para ele é sempre sexo na cabeça, né? Um ato de amor, uma coisa assim tão agradável, só porque ele fez uma coisa dessa, é uma desproporção, porque fez uma coisa dessa, está sujeito à eternidade no lago de fogo, na condenação. Não é uma desproporção isto? Falar com ele e falei, olha tio, o negócio é o seguinte, uma pessoa for para o inferno, não vai ser porque ela rejeitou, pecou uma vez o pecado, vai ser porque a vida inteira ela rejeitou a Deus. Se alguém for para o inferno é porque viveu a vida inteira sem querer saber de Deus. Essa é a condenação. E aquilo veio como uma revelação de Deus, esse versículo 19, 3. A condenação é esta: a pessoa está tendo oportunidade, veio à igreja, leu a palavra, ouviu, conhece o evangelho, prefere novela, prefere o rock, prefere o mundo, prefere a bebida, prefere os prazeres, prefere o dinheiro, prefere o mundo. Ação mais do que independente ela fez especificamente, só o fato de preferir o mundo, isso já é condenação mais do que suficiente. Porque conhece o evangelho, mas desprezou, preferiu. Esse é o perigo que correm todos os crentes, e não são poucos. Nossos dias estão gostando do mundo, valorizando o dinheiro, as riquezas, a prosperidade, a honra, a glória, os títulos, as posições elevadas do mundo. Muito crente gostando disso. Eles dizem que gostam também do Senhor e até mais do Senhor, mas com seus atos estão como que negando a sua fé. Passam um mês inteiro sem evangelizar ninguém, mas naquele mês eles veem muito, sabem tudo que está acontecendo de notícias, eles estão ganhando dinheiro e trabalhando e investindo no mundo e se informando das coisas que há no mundo. Estão com seus atos mostrando que estão preferindo. Isto é condenação? No meu entender é, mas como quem julga é só o Senhor, eu não posso julgar. Portanto, eu posso alertar pessoas
correm esse risco. Quem é que corre esse risco? Crentes, principalmente os mais velhos, já se acomodaram na igreja, estão correndo esse risco de não produzir frutos. Por não produzir fruto, o machado está à raiz da árvore para cortá-la, vai secar e lançar no fogo. Mas, com relação a preferir o mundo, os atos vão mostrar, as obras dessa pessoa vão mostrar que ela gasta 99% do tempo com o mundo, amando o mundo. Então ela vem para a igreja, diz que gosta de Deus também. O problema do também é muito sério teologicamente. A Bíblia traz várias palavras sobre isso, em Sofonias, no capítulo 1. Aqueles que adoram a Deus vão ser condenados também à perdição eterna. Por quê? Eles adoram a Deus, mas também não perguntam. Adoram a Deus, mas se afastam dele. Adoram a Deus, mas também gostam do mundo. Vai ser ação para eles. Há muitas passagens na Bíblia que falam disso. Os samaritanos tinham um Cristo. Eles aprenderam a adorar a Deus, a respeitar a Deus, a temer, a palavra usada, temer a Deus. Eles também temiam outros ídolos que eram demônios, deuses das várias nações. E isso era suficiente para condená-los. Qualquer crente misturado já está correndo o risco de ser vomitado da boca do Senhor, porque ama mais as trevas. Por que eles fazem isso? Porque, no fundo, as suas obras são más, não são boas, são carnalidades. As suas obras são mundanismo, são prazeres da carne, não coisas. Mas nós não podemos julgar, mas Deus está vendo e sempre nos mandando. Exorte, tanto mais você vê aproximando o dia da volta do Senhor. Exorte os seus irmãos. É hora de despertar do sono e dormindo. A palavra nos. Bom, e ainda ele continua nos esclarecendo. Todo aquele que pratica o mal, é mais uma característica que nos exorta. Aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Por quê? Porque ele não quer que as suas obras sejam arguídas. Significa na prática isso? Significa o crente que não gosta de estar muito na igreja. E até ele está o mínimo possível na igreja, de preferência. Uma igreja grande, as grandes fazem muito sucesso, independente da. Há igrejas grandes com doutrinas as mais variadas, que elas atraem a pessoa pelo anúncio. As pessoas que vão lá não querem assumir, não querem ser notadas, não querem ser vigiadas, não querem ter compromisso e querem ter a liberdade de fazerem o que querem, do jeito que querem, na hora que querem, sem ninguém para dar satisfação. Está ligado no está assistindo cultos, uma igreja massificada em reuniões de muita gente e no anonimato é fugir da luz. E por que muitas e muitas pessoas estão preferindo essas igrejas grandes? Lá elas vão ficar no anonimato, elas não vão ter as suas obras arguídas. Quem vai estar questionando o que elas estão fazendo, como estão vivendo em família, o que elas estão fazendo com o dinheiro, se estão pregando o evangelho, ninguém vai perguntar isso lá. E elas gostam de se esconder. Sério. Bom, mas e quem pratica o contrário? Bem, porque nós praticar o bem, está em nós o praticar a verdade. Tenho batizado isso. O irmão, estou aqui no meu coração para falar com um grande pregador, conhecido no Brasil. Ele tem mensagens maravilhosas,
eu estou para falar algumas coisas assim com ele. Eu estou pedindo a Deus a oportunidade de conversar, porque eu o amo, ele é homem de Deus. Ele prega moralismo, ele denuncia erros evangélicos. Eu acho que isso é muito bom. É um ministério interessante de esclarecer os maus costumes evangélicos. Mas eu quero dizer para ele o seguinte: tem toque de graça. Se a gente não a graça, nós vamos ficar aí chovendo no molhado, nós vamos estar batendo numa criança, nós vamos estar exigindo que uma criança trabalhe. Uma criança não tem trabalhar, ninguém tem condições de praticar o bem, não está em nós. Até o apóstolo Paulo disse: eu não consigo praticar o que eu quero, eu esforço, é aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Quem humanamente tem essa força, se quer ajuda, nós temos que pegar a graça. Eu preciso libertar do cigarro, não é só cigarro não, libertar do farisaísmo, do moralismo, do egocentrismo, precisa libertar da língua grande, precisa libertar de um monte de coisa, não é só do cigarro não. Agora, de nada você vai ser liberto se houver um milagre. Graça de Deus, essa graça só vai acontecer se você praticar a verdade. Aqui Jesus disse a palavra certa, não é praticar o bem, nenhum de nós vai conseguir praticar o bem, praticar a verdade, conhecer a nossa estrutura, chorar diante de Deus, expor a verdade, confessar, derramar o nosso coração, aí vai ter solução. Deus vai fazer um milagre, somente tirar o cigarro, o vício da novela, vai tirar a avareza do coração, a preguiça. Deus vai fazer muitos milagres, tirando a religiosidade, o ranço religioso do nosso coração já endurecido, para nos fazer novas pessoas que amam o Senhor. Nós vamos depender de milagres. Quanto mais velho o crente, mais forte é o milagre que ele vai precisar para deixar a sua vida endurecida de religiosidade para ser como criança. É difícil um crente velho fazer de criança. Eu falo isso porque eu também sou um crente velho. Eu sei a dificuldade que eu tenho para chorar, para me derramar. Uma reunião, quanto tempo eu levo até estabelecer a minha ligação com Deus, a minha comunhão? Uma luta terrível, uma verdadeira batalha espiritual. Característica do crente velho, e nós precisamos da graça de Deus, de milagres que Deus faça, e começar praticando a verdade. Quando a gente pratica a verdade, abre o coração, não esconde nada, os outros vão saber tudo, não vamos esconder na igreja massificada, nós vamos derramar e queremos que os irmãos saibam mesmo, porque a gente quer abominar o nosso eu, a gente quer abominar a nossa carne, para que isso seja desfeito e o Senhor possa então operar. Então, é o que Jesus falou. A minha Bíblia está marcada de vermelho, porque são todas palavras de Jesus aqui. Amém? Bom, a seguir tem aí uma conversa com João Batista, de onde se extraem algumas lições muito importantes. Eu sou precursor, é o noivo. Nós somos colaboradores na obra de Deus. Porque é Senhor da obra, Ele é quem manda, Ele é quem faz, Ele é quem age, determina, a igreja é dele. Nós não vamos trabalhar para encher a igreja, nós não vamos conseguir fazer muita coisa, não somos nós, não é o nosso trabalho, não depende de quem quer e de quem corre. A obra é dele, Ele efetua a sua obra e acrescenta dia a dia os que vão ser salvos. Mas nós temos que praticar a verdade e colocar a nossa vida como Isaías. Envia-me a mim. Sou eu que vou fazer estratégia, estabelecer metas, não sou eu que vou colocar alvos para conquistar números de pessoas, não somos nós. O Senhor é o dono da obra e o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É o que nos
Efésios 4, o próprio corpo estabelecido, quando os irmãos estiverem funcionando, quando houver um amor verdadeiro, quando os crentes velhos tiverem temor a Deus, quando a gente guardar os pés quando entrar na presença de Deus, quando a presença de Deus se fizer sentir no nosso meio, então outros que virão vão saber que Deus está aqui. Quando nós tivermos temor em cada culto, o crente velho se acostuma, se acomoda, não valoriza, não respeito à presença de Deus, e isso incomoda os outros. Ora que estão chegando, faz tudo acontecer, desde que a gente se arrependa e esteja criança diante dele, praticando a verdade. E ele cresça, e que cada um de nós diminua. De honra para homens, ficar exaltando, elogiando, engrandecendo homens. Grande no nosso meio é só Jesus. Amém? Em que ele cresça, eu diminuo. De cima está acima de... Se Deus levantar no nosso meio pessoa, nós vamos reconhecer o que Deus levanta. Como nós vamos reconhecer? Como é que nós vamos reconhecer o amor? O amor nunca vai ficar sozinho, ele vai transmitir esse amor e outras pessoas vão estar perto dele, vai conseguir fazer discípulos. Quando ele tiver amor, pelos frutos nós vamos reconhecer a vida de alguém, o amor que alguém tem para com o Senhor. Frutos vão evidenciar. Bom, arrematando o assunto, para encerrar a palavra, os frutos evidenciam, mas somos nós que vamos gerar os frutos, em nós, e não está em nós a capacidade de produzir mais frutos que a gente vai, na verdade, conseguir. Nós vamos praticar a verdade. À medida que nós nos aproximarmos de ocupar o nosso tempo com as coisas do mundo, à medida que nós orarmos mais, nós vamos ver mais de Deus em nós, e o Senhor vai acrescentar mais pessoas para receberem de nós aquilo que Deus nos dá. O fruto que vai aparecer, e aí não é homem, não é título, não é aparência, vão testificar da nossa sinceridade para possível andar com Deus. É impossível amar de tudo e as pessoas não verem. Quando nós amamos o Senhor acima de tudo, as pessoas vão perceber isso, as pessoas vão saber, e é o que está. Bom, antes dos frutos aparecerem, existem frutos, características que estão aqui. É a nossa atitude diante. Luz aqui é um conceito teológico, está falando de quem ama o Senhor, reconhece a grandeza de Deus, derrama, abre o seu coração, sua vida é transparente, é uma carta aberta, tem a vida aberta para comunhão, as pessoas vão saber da nossa vida. Isto, quando a Deus de verdade pratica a verdade. Isto é praticar a verdade, isso é se aproximar da luz, uma característica de ir para frente. Quem é muito fechado, guarda suas coisas, seus sentimentos, sua vida íntima, a pessoa muito fechada, está meio longe deste caminho de progresso espiritual, de Cristo. Mas quando a gente começa a confessar nossos pecados, a amar a compartilhar uns com outros, quando a gente começa verdadeiramente a cumprir o que a palavra de Deus nos diz, confessar os pecados, nossa vida se abrir uns com os outros, é por isso que existem células, cada um de nós deve se reunir um grupo pequeno de pessoas com quem possa ter liberdade de abrir o coração e compartilhar a sua vida, confessar os pecados, vai estar no caminho bom. Quem se aproxima da luz, está manifestando, ama a Jesus. Aquele que se esconde, na verdade, foge da luz para que a sua vida não seja conhecida. E aí, este já é um critério para nós avaliarmos o nosso próprio coração. Avaliando outros, avaliar o nosso próprio coração. Como é que nós estamos?
irmãos, sua vida está aberta, os irmãos sabem que você está na luz, se quebrante, peça misericórdia a Deus para começar, nem que seja um Nicodemos, começando tarde demais. É tempo de recomeçar, é tempo de voltar a ser criança, de derramar por diante da verdade essa luz. Amém?